Fala pessoal, nessa aula a gente vai definir as relações métricas no triângulo retângulo. Segue o jogo. Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para você que está assistindo esse vídeo. Seja lá qual for o horário que você está assistindo, você está sendo cumprimentado. Nessa aula a gente vai introduzir um conteúdo novo. São as relações métricas no triângulo retângulo, beleza? São relações que a gente obtém a partir de medidas de alguns elementos desse triângulo, tá? A gente vai detalhar um pouquinho mais aqui cada coisa. Olha só, primeiro, o que é um triângulo retângulo? É um triângulo que possui um ângulo reto, né? Ou seja, um ângulo de 90 graus, certo? Tá aqui o meu desenho, né? Eu tenho um triângulo A, B, C e eu simbolizei aqui, ó, eu coloquei aqui o símbolo do ângulo reto, né? Eu posso dizer que esse triângulo ABC é retângulo em A, né? Ou seja, é um triângulo retângulo e o ângulo reto está no vértice A, tranquilo? Aí eu coloquei aqui os nomes que a gente dá para os lados desse triângulo, tá ok? O lado oposto ao ângulo reto é o maior lado do triângulo e a gente chama ele de hipotenusa. Os outros dois lados, né, são os lados adjacentes a esse ângulo reto, são os catetos, né, ou seja, AB e AC são os catetos. Aqui embaixo, ó, eu já desenhei o triângulo com a sua altura relativa à hipotenusa, né? A gente pode dizer que é a altura relativa à hipotenusa ou a altura relativa ao ângulo de 90 graus, tá? Dá no mesmo conceito. Quando eu traço essa altura, eu divido a minha hipotenusa em dois segmentos aqui, ó. Esses segmentos, eles são chamados de projeções dos catetos. Olha só, esse segmento aqui, que eu atribuí a ele a medida M, ele é a projeção do cateto C. É como se eu viesse com a lanterna perfeitamente reta aqui, ó, iluminasse A. Esse M aqui é a sombra que o cateto C faria na hipotenusa. Bem como esse N é a sombra que o cateto B faria na hipotenusa, né? Ou seja, M, projeção do cateto C, N, projeção do cateto B. Em alguns materiais que você procurar aí, você for estudar, você pode ter alguns valores desse aqui, né? Algumas incógnitas aqui, invertidas e tal. Você vai obter relações até diferentes, né? Das relações que eu vou mostrar aqui para vocês. Mas assim, essencialmente, o conceito de cada um é a mesma coisa. No máximo que vai trocar aí é a letra, né, que ele atribuiu, a variável que ele atribuiu aquele valor. Uma vez que eu traço essa altura e determino as projeções, eu obtenho três triângulos aqui dessa figura, né? O primeiro está aqui, né? O triângulo ABC. Como eu tracei a altura aqui e chamei o ponto de interseção dela com a hipotenusa de H, aí eu tenho esse triângulo aqui, ó, A, H, B. Tem o triângulo A, H e C e o nosso triângulo original, né? A, B e C, certo? Eu coloquei as medidas que eu atribuí a cada lado aqui também, né? Detalhei isso. Esses triângulos, a gente vai ver aqui que eles são semelhantes. Olha só, o que a gente sabe da geometria euclidiana plana? A soma dos ângulos internos de um triângulo tem que dar 180 graus. Esse ângulo aqui, no vértice A gente já definiu que ele vale 90 graus, certo? Então, a soma desses dois outros ângulos aqui tem que ser igual a 90. De modo que se eu chamo esse ângulo aqui de alfa, esse ângulo de cá vai valer 90 menos alfa. Porque a soma dos dois tem que dar 90, né? 90 graus menos alfa, certo? Eu vou detalhar isso aqui, ó. Esse ângulo aqui no vértice B eu chamei ele de alfa, certo? O ângulo do vértice C vale 90 menos alfa. O ângulo do vértice B, alfa. Aqui, ó, vértice C, 90 menos alfa. Lembrando, né, que esses três triângulos aqui, eu estou fazendo a separação dos triângulos que eu obtenho aqui do original, tá ok? Se esse ângulo aqui vale alfa e esse vale 90, esse ângulo aqui também vai valer, vou colocar aqui, ó, 90 menos alfa. Esse ângulo aqui vale 90 menos alfa. Isso significa que esse ângulo aqui vale alfa, tá ok? Então, se você observa aqui, eu tenho três triângulos que têm os três ângulos iguais. Isso é um caso de semelhança de triângulos, e esses triângulos, então, são semelhantes. Agora, uma vez que eu já determinei esses ângulos, né, já defini quem é quem, eu posso olhar para os lados correspondentes e obter algumas relações de semelhança. A primeira relação que fica mais evidente não é de semelhança, tá? Quando eu tracei a altura aqui, ó, relativa à hipotenusa,
ela dividiu esse segmento, né, em dois segmentos. Um de tamanho M, outro de tamanho N. A relação mais natural que a gente observa aqui, ó, é que a medida da hipotenusa é igual à soma das medidas dessas duas projeções, né? De acordo com o desenho aqui. A próxima relação, ela já tem a ver com semelhança de triângulos. Olha só, eu estou comparando esses dois triângulos aqui, tá ok? No primeiro triângulo, essa medida H, ela está entre os ângulos de 90 e de 90 menos alfa, certo? Se eu olho para esse triângulo de cá, quem é o lado que está entre os ângulos de 90 e 90 menos alfa? É o cateto de medida N aqui, né? Então, H dividido por N, aí eu comparei o seguinte, ó. Tá vendo esse lado aqui, ó? M, que está entre o ângulo de 90 e o ângulo alfa, certo? Se eu olhar para cá, ó, quem é que está entre o ângulo de 90 e o ângulo alfa? É o Hzinho, de novo, né? Então, H sobre N tem que ser igual a M sobre H, certo? Eu tenho a igualdade de razões, eu posso multiplicar cruzado, né? E obter que H vezes H é igual a M vezes N. Então, essa é a primeira relação que eu tenho. H ao quadrado é igual a M vezes N, né? A altura relativa à hipotenusa elevado ao quadrado é igual ao produto das duas projeções, beleza? Na próxima relação, eu vou comparar as medidas desse primeiro triângulo com o meu triângulo original. Nesse triângulo aqui, ó, quem é a medida que está entre o ângulo alfa e o ângulo 90 menos alfa? Essa medida C aqui, certo? Vou escrever ela. Ela tem que estar dividida pelo lado correspondente aqui. Se eu observo, ó, quem está entre alfa e 90 menos alfa é esse lado aqui que tem medida A, né? Então, C sobre A. Eu vou comparar com o seguinte, ó. Esse lado de medida M, ele está entre alfa e 90. Eu vou olhar aqui, ó. Quem é que está entre alfa e 90? É o próprio C. Eu fiz C dividido por A, então tem que fazer M dividido por C. E eles dois são iguais. M dividido por C. Novamente, eu posso multiplicar cruzado e obtenho que C ao quadrado é igual a A vezes M, certo? Um cateto elevado ao quadrado, aqui nesse triângulo retângulo, ele é igual ao produto da hipotenusa pela sua própria projeção na hipotenusa, beleza? A mesma coisa a gente vai obter aqui para B, ó. Eu posso comparar B com A, B sobre A, e aqui, ó, N com o próprio B, né? N está entre 90 e 90 menos alfa, B aqui, ó, está entre 90 e 90 menos alfa, né? Então, isso aqui é igual a N sobre B. Multiplicando cruzado, novamente, eu vou obter que B ao quadrado é igual a A vezes N. A primeira relação, ó, um cateto relacionado com a hipotenusa e sua projeção. O outro cateto também vai estar relacionado com a hipotenusa e sua projeção, beleza? Tem que ser a projeção própria, tá? Isso é para não correr o risco de você confundir, né? Quando você aparecer aí, algum professor, algum material, te informar essas relações ali com as letras trocadas, né? Com letras diferentes, beleza? A última relação que a gente vai obter daqui, ó, eu vou comparar esse triângulo com esse. Eu poderia comparar esse com esse aqui também, daria na mesma, tá? Mas olha só, eu tenho aqui, ó, entre 90 menos alfa e 90, essa medida H, certo? Se eu olhar aqui para o original, ó, 90 menos alfa e 90 é o B, né? Então, isso é igual a C sobre A, pela semelhança ali dos triângulos. Ok? Multiplicando cruzado, eu obtenho que A vezes H é igual a B vezes C. Ou seja, hipotenusa vezes altura é igual ao produto dos catetos, né? Hipotenusa vezes altura é igual a cateto vezes cateto. Então, a gente obteve aqui a nossa última relação. Hipotenusa vezes altura é igual ao produto dos catetos, beleza? Vamos lá para um exemplo. Determine x e y na figura abaixo. Y, como é o lado oposto ao ângulo reto aqui, é a hipotenusa. X é um dos catetos, né, do triângulo. Aqui, ó, o que foi fornecido de dado na questão? O valor de cada projeção, certo? A primeira relação que a gente viu aqui, ó, diz que a hipotenusa é igual à soma das projeções. Então, y de cada aqui, ó, é igual a 3 mais 9, que vale 12, né?
em unidade de medida aí que a questão determinar para você. O que eu tenho agora? X é um cateto. Existe uma relação que envolve, né, um cateto, sua projeção e sua hipotenusa, né? Eu posso entender como qualquer uma dessas duas aqui, né? Cateto elevado ao quadrado é igual a projeção vezes hipotenusa, ou hipotenusa vezes projeção. No caso aqui, então, ó, x elevado ao quadrado é igual... Quem é a projeção do x aqui nesse triângulo? É essa projeção aqui que vale 3, né? É a projeção do cateto x, beleza? Então, x ao quadrado é igual a hipotenusa, que vale 12, vezes a sua projeção, que vale 3. X ao quadrado é igual a 36. E a gente pode extrair a raiz aqui, né, nos dois membros da equação e obter que x vale 6, beleza? Tá aí a resolução da sua questão. O próximo, para você praticar em casa. Calcule a área do triângulo abaixo. A fórmula geral para a área de um triângulo é base vezes altura dividido por 2, não é isso? Se eu tomar a hipotenusa como base aqui, eu sei determinar seu valor, né? A questão é bem clara com relação a isso. Eu preciso agora determinar a altura para calcular essa área, beleza? Espero que você consiga fazer aí, que você tenha entendido o conteúdo da aula e a gente se vê na próxima aula. Valeu!